O poder secreto da oração e do jejum, liberando o poder da igreja que ora. Autor Mahesh Chavda. Capítulo 1. Qual a resposta para Steve? No início da minha caminhada com Cristo, trabalhei em um hospital para crianças com deficiência mental em Lubbock, Texas. Exatamente como Jesus foi dirigido ou impelido pelo Espírito Santo ao deserto, fui impelido a entrar no meu deserto no Texas, uma escola pública para crianças de alto grau de deficiência. Foi um dos lugares mais trágicos em que já estive. Meus dias eram preenchidos com horas de sofrimento e interação com crianças feridas e despedaçadas num ambiente cheio de odores mais podres que você pode imaginar. As crianças com quem eu trabalhava não tinham controle nenhum nem das suas fezes. Muitas vezes elas se lambuzavam de fezes, elas mesmas, às portas e até a mim. Com frequência eu questionava: Senhor, és tu? Realmente me dirigisses até aqui? Logo compreendi que o Senhor me havia levado até lá pela sua soberania para me ensinar sobre Ele mesmo. Aquele lugar em Lubbock, Texas, foi a minha escola particular do Espírito Santo. Na verdade, a maioria dos princípios chaves que uso hoje no meu ministério aprendi naquele lugar. Haviam ali centenas de criancinhas e a maioria delas basicamente rejeitadas ou descartadas pelos próprios pais. Embora oficialmente fossem guardadas pelo Estado, na verdade eram pedacinhos de humanos feridos que ninguém queria ou reivindicava. O Senhor me disse: minha palavra diz, ainda que te abandonem pai e mãe, eu te acolherei. Quero que você vá e ame esses pequeninos e seja meu embaixador do amor. Então, eu fui. Nas primeiras 9 horas, eu trabalhava com as crianças do ambulatório, que podiam andar. Depois, ia para a ala daquelas que não eram capazes de andar. Trabalhava com os bebês deficientes mentais. Muitas das suas mães eram dependentes químicas de heroína e outros chegaram lá depois de terem sido brutalmente atacados e feridos por pais alcoólatras em uma crise de raiva ou em delírio alcoólico. Esses bebês ficavam em pequenos berços até serem grandes demais para permanecerem ali. Eu pegava aqueles bebês em meus braços, abraçava-os e gentilmente embalava-os em uma cadeira de balanço, enquanto orava em línguas, minha língua de oração do Espírito. Eu sabia que Jesus os amava e sabia que tinha que amá-los também. Era como se Jesus tivesse partido seu coração e colocado um pedacinho dele em mim. Eu verdadeiramente amava aqueles pequeninos. O Senhor começou a curá-los. De repente, descobri que esses pequeninos, que supostamente nunca deveriam andar, estavam andando. Uma garotinha que tinha uma ficha médica confirmando que nascera cega, havia começado a enxergar e responder visualmente. Todas as vezes que eu entrava em seu quarto, mesmo que não fizesse nenhum barulhinho, ela se virava, olhava para mim e estendia seus braços. É verdade, o Senhor começou a curar aquelas crianças. Foi durante esse tempo que atribuíram a mim a chamada força-tarefa da psicologia, a fim de que técnicas modificadoras do comportamento fossem aplicadas em algumas crianças. Essas técnicas foram designadas a adolescentes selecionados de 15, 16 e 20 anos de idade para ensiná-los como amarrar seus sapatos ou ir ao banheiro sozinhos. Nunca me esquecerei do dia em que me encontrei com um garoto de 16 anos, a quem chamarei de Steve. Steve era portador da síndrome de Down, uma moderada a grave forma de retardo mental frequentemente caracterizada pela redução da capacidade mental e determinadas deformidades físicas. Steve fora afligido com algo ainda pior. Ele se automutilava, gritava e constantemente batia no seu próprio rosto. O conselho de psicólogos da escola havia conseguido permissão das autoridades responsáveis de Austin, Texas, para aplicar uma terapia de choques elétricos em Steve durante um período de 6 meses. Esse condicionador de operação negativa, como era chamado,
tinha o objetivo de modificar o comportamento de Steve por meio da aplicação de choques elétricos no instante em que ele agredisse a si mesmo. Eles fizeram um gráfico do seu comportamento durante aquele período e eu pude ver o resultado. Steve ficou cada vez pior, em vez de melhorar. Na época em que eu estava lá, seu rosto era semelhante à pele seca de um jacaré, porque continuamente se batia. Finalmente, os enfermeiros amarraram as mãos de Steve em talas de madeira e, dessa maneira, ele não conseguia mais dobrar seus braços e alcançar a face. O único problema foi que as outras crianças do seu dormitório inventaram uma brincadeira quando descobriram que Steve tinha as mãos amarradas ao lado do corpo. Eles corriam por detrás de Steve e o empurravam com tanta força que ele perdia o equilíbrio e caía. Como Steve não podia mais instintivamente proteger seu rosto com as mãos na queda, por seus braços estarem presos à tala, todas as vezes que as crianças faziam a brincadeira, ele caía de cara no chão, sem nenhuma chance de proteger seu rosto ou suavizar a queda. Uma resposta para Steve. A maior parte do tempo o encontrávamos com o nariz, lábios ou boca sangrando. Todas as vezes que eu ia até lá, Steve podia sentir o amor de Deus por meio intermédio. Então ele colocava a cabeça no meu ombro e chorava. Até que eu disse: Deus, o Senhor me disse que havia me enviado aqui para amar essas crianças. Qual é a resposta para o Steve? Muito claramente ouvi a voz do Espírito Santo dizer: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Embora isso seja muito familiar a você, soou totalmente estranho para mim. Estudei e me grudei numa universidade teológica, mas nem mesmo sabia que o Espírito estava citando para mim uma passagem das Escrituras que está em Mateus 17, 21. Outra coisa que não aprendi durante meus 4 anos de seminários foi a questão do jejum. Eu dizia: jejuar não significa privar-se de comida e água? Então, eu não comia e não bebia nada. Não percebia que, quando o jejum incluía comida, eu sonhava com frango frito, batatinha e bife. Também não atinava para o fato de que, quando você jejua de água, suas prioridades mudam. No terceiro dia do meu jejum de água, comecei a ficar com inveja todas as vezes que ouvi o barulho de alguém lavando a mão na pia do banheiro. Certa vez, uma pessoa saiu do banheiro e eu disse: sabe de uma coisa? Você poderia estar bebendo aquela água. Ela respondeu: o quê? Eu apressadamente disse: não é nada, esquece. Agora ore pelo Steve. No 4º dia, o Senhor falou comigo: você pode beber água. E comecei a tomar água. Mas ainda mantive o jejum até o 14º dia e o Senhor me disse: agora ore pelo Steve. Quando cheguei para o meu turno daquele dia na escola, levei Steve para meu pequeno escritório, um cubículo, e disse: Steve, sei que talvez não entenda o que estou dizendo, mas seu espírito é eterno. Gostaria de lhe dizer que sou um servo do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui para pregar as boas novas para você. Queria que você soubesse que Jesus Cristo veio para libertar os cativos. Então eu disse: em nome de Jesus, espírito maligno da mutilação, saia em nome de Jesus. De repente, o corpo do Steve foi arremessado aproximadamente 2,5 metros de altura, depois caiu no chão e ele deu um grande suspiro. Imediatamente senti o cheiro forte de ovo podre e de enxofre queimando que, aos poucos, foi desaparecendo da sala. Rapidamente, corri na direção de Steve, carreguei-o nos meus braços e retirei as talas de madeira enquanto ele me olhava com aqueles olhos enormes. Então, Steve começou a dobrar seus braços e sentir suavemente seu rosto. Eu o olhei gentilmente tocar seus olhos, nariz e ouvidos. Então, ele começou a chorar até soluçar. Ele percebeu que pela primeira vez não estava sendo levado a bater-se em si mesmo.
Suavemente tocava seu rosto e estava liberto. Naquele momento inesquecível, o Senhor me revelou uma arma poderosa que Ele nos deu para destruir os laços fortes da prisão, para libertar os cativos. Em poucos meses, todas as cicatrizes desapareceram do rosto de Steve. Ele começara a curar-se porque não batia mais em si mesmo. Sinceramente, você está lendo este livro por causa de Steve. Sou grato a Deus por esse jovem e pela maneira com que o Senhor usou a minha compaixão nessa situação desesperadora para me poder comunicar a verdade divina que Ele gostaria de comunicar também a você. Aquele que busca a verdade. O milagre que nos une nas páginas desse livro, na verdade, começa muito antes, aos meus 16 anos, em Quênia, no leste africano, em 1962. Fui criado num devoto lar hindu e meu destino já estava estabelecido de acordo com a tradição ocidental indiana. Como filho de hindu de uma alta casta militar, eu estava sendo treinado para tornar-me líder da comunidade hindu e era bem versado nos escritos sagrados do hinduísmo. Desde a infância, fui ensinado sobre um dos princípios centrais. Você deve ser pesquisador da verdade. E eu, de forma obediente, buscava a verdade. Meus pais eram indianos, embora eu tenha nascido e sido criado no Quênia. Ganhei vários prêmios e, apesar do meu pai ter morrido quando eu tinha 5 anos de idade, ainda fazia parte de uma classe privilegiada e de alta casta de guerreiros hindus. Minha busca diligente pela verdade repentinamente tomou uma nova direção num dia quente de 1962, quando a esposa de um missionário batista veio até nosso bairro trabalhar com crianças. Por razões que só apenas Deus conhece, essa pequena senhora do oeste texano foi levada a bater à porta de uma casa em que uma família hindu vivia e pediu um copo de água. Era eu quem estava ali e fui eu quem a atendeu. Dei-lhe um copo de água e ela me deu uma Bíblia. Nenhum de nós sequer imaginava que naquele momento a simples troca de um copo de água por uma Bíblia resultaria na conversão de mais de 1 milhão de pessoas para Jesus Cristo nos anos seguintes. Às vezes, até as nossas obras mais insignificantes de obediência são destinadas a propósitos muito maiores do que podemos imaginar. Comecei a ler a Bíblia porque, naturalmente, buscava a verdade. Foi dessa maneira que conheci a estranha figura sobre quem eu lia. Seu nome era Jesus Cristo. Como pesquisador da verdade, a incrível declaração desse homem santo me cativou. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eu disse, sim, é isso mesmo. E li mais atentamente o livro de João. Quando li a passagem que Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Caíram as escamas que cegavam meus olhos deste hindu compromissado com a casta de guerreiros orgulhosos dessas tradições. Eu buscava a verdade e, de repente, vi que Jesus Cristo era e é a verdade. Mas, mesmo assim, não recebi Jesus como Senhor e Salvador imediatamente. O preço era alto demais. Apesar do que lera na Bíblia, fiquei questionando se deveria me tornar um cristão por causa do preço que deveria ser pago, pois ele me parecia alto demais. Se eu ousasse confessar Cristo, seria rejeitado pela minha família, inclusive pela minha mãe, irmãos e irmãs, além de perder todo o status que tinha no mundo hindu. Na verdade, eu seria o primeiro da minha casa a se voltar contra a fé hindu. Finalmente disse, não vou ler mais a Bíblia, não vou mais pensar em Jesus. De repente, dormi. Não tinha batido a cabeça e nem fui hipnotizado. Era algo fora do comum. De repente, minha cabeça caiu sobre a mesa e instantaneamente fui levado a um lugar onde nunca estivera antes. Caminhava em ruas de ouro e ouvia as mais belas vozes entoando harmonias.
hinos que nunca escutara, vi cores que nunca tinha visto antes. Eu estava num perfeito êxtase, o que significa muito no hinduísmo. Tudo ao meu redor era perfeito, mas de repente tudo perdeu o brilho quando vi a fonte da perfeição vindo em minha direção. Vi uma luz mais brilhante do que 10.000 sóis juntos e mesmo assim essa luz não feria meus olhos. Ele veio em minha direção e de algum modo eu sabia que era Jesus em pessoa. Nunca me esquecerei dos seus olhos. Quando olhei no fundo deles, eram como se eles estivessem sentindo toda a dor do mundo e derramado toda a lágrima que já tivesse sido vertida na terra. Resplandecia dos seus olhos um amor puro, perfeitamente combinado com vitória e triunfo. Então ele se aproximou e colocou suas mãos sobre os meus ombros e disse: "Meu filhinho." De repente, acordei e descobri que a Bíblia que havia recebido da pequena senhora Batista estava aberta no Evangelho de Mateus, na passagem em que Jesus falou ao jovem rico. Jesus respondeu: "Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me." Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: "Digo-lhes a verdade. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus." Mateus 19, do 21 ao 23. Li a passagem e percebi que o jovem rico que veio até o Senhor acabou desistindo por achar que o preço a ser pago seria alto demais. Então o Senhor falou ao meu coração: "Você vai tomar o mesmo caminho?" Eu respondi: "Não, Senhor." E imediatamente aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador, quebrando muitas gerações de rígida tradição familiar e devoção ao hinduísmo. Cheguei mais perto da minha experiência com o Steve quando mudei do leste africano para os Estados Unidos e frequentei a escola bíblica numa universidade cristã. Estudei e formei-me lá. Tenho de confessar que tinha orgulho da minha inteligência. Minha intenção era obter meu PhD em literatura e ser um intelectual. Eu estava conseguindo complicar as coisas simples. Em meio à minha busca diligente de realização intelectual e de autoestima por meio dos meus estudos, recebi a notícia de que minha mãe estava morrendo de um câncer terminal nos ossos que consumia todo o seu corpo, em Londres, para onde minha família mudou-se quando saí da África. Os médicos da minha mãe disseram que ela morreria em apenas poucas semanas porque o tipo de câncer que ela tinha nos ossos e que estava tomando todo o seu corpo aumentava rapidamente e era intratável. Cheguei ao fundo do poço. Eu não tinha respostas para mim ou para minha mãe, mas ela estava morrendo e pedindo que eu fosse até lá. Eu era apenas um pobre aluno que estava formando no Texas e não tinha dinheiro para ir à Inglaterra. Isso acabava comigo. Havia chegado ao fundo do poço e tudo o que eu podia fazer era chorar incontrolavelmente. Finalmente, na terceira noite, depois de 3 dias de choro e tristeza, tive uma experiência incomum. Novamente dormi e fui levado ao mesmo lugar em que havia estado anos antes, quando vi as ruas de ouro. Dessa vez, eu estava num gramado, ajoelhado aos pés de Jesus. Olhava em sua face com minhas mãos estendidas e cantava para ele. Jesus colocou suas mãos nos meus ombros e fiquei surpreso ao perceber que estava cantando para ele numa língua inteligível. Então, acordei, sabendo que alguma coisa tinha acontecido. Quando senti o desejo de orar, obedeci e disse: "Jesus." Naquele momento, um vento entrou no meu quarto e deixou-me sem ar. Então, senti algo queimando dentro de mim. Quando tentei abrir minha boca, de repente, comecei a cantar uma música em outra língua que eu não conseguia entender. Meu lado intelectual dizia: "Isso é estranho." Porém, o resto do meu corpo dizia: "Isso até pode ser estranho, mas é a coisa mais maravilhosa que já senti."
Continuei a cantar nessa língua estranha por mais 1 hora e meia. A única pessoa espiritual que eu conhecia naquela época era uma freira católica que conhecera na universidade. Eu mal podia esperar para conversar com alguém sobre o que havia me acontecido, então corri para encontrar a irmã Marcha. Eu disse: Irmã Marcha, deixe-me contar o que aconteceu comigo hoje. Depois de contar-lhe minha experiência, perguntei: estou ficando louco? Nunca me esquecerei da sua resposta. Ela colocou seus livros sobre a mesa, olhou para mim com alegria e disse: louve ao Senhor, irmão. Você foi batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo tornou-se muito real para mim daquele dia em diante. Ele começou a falar comigo e rapidamente percebi que ele é uma pessoa. Ele começou a me falar sobre Jesus. Eu disse: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu ainda não havia lido essas palavras em Hebreus 13:8. Então eu disse: como assim? Ele respondeu: Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ore pela sua mãe. Dessa vez eu disse: sim. Outra vez ele falou: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Finalmente eu disse: Senhor, o que está tentando me dizer? Ele respondeu: Jesus curava há 2000 anos. Ele ainda cura hoje. Quando perguntei: o que o senhor quer dizer com isso? Ele disse: ore por sua mãe. Já que eu não sabia de nada, não havia sido ensinado que a cura não era para hoje, orei por ela como Deus havia me dito. Poucos dias depois, recebi a notícia de que a minha mãe havia sido completamente curada de uma doença terminal. Minha mãe viveu mais 24 anos depois daquela cura e recebeu Jesus Cristo antes de falecer. Quando recebi o batismo do Espírito Santo, ele começou a me guiar. Isso foi quando ele me levou para Lubbock, Texas, onde conheci Steve e muitas outras crianças preciosas que tinham uma grande necessidade do amor e poder de Deus. A verdade sobre o jejum que aprendi ali se tornou uma palavra viva para mim desde aquele dia. Em 1971, comecei a fazer jejuns de um dia. Em 1972, comecei a fazer jejuns de 3 dias por diversas semanas e depois fiz jejuns de 7 e 14 dias. Em 1973, fiz vários jejuns de 7, 14 e 21 dias, conforme a instrução do Senhor. Durante essa época, o Senhor estava me ensinando o ritmo cadenciado da graça que acontece quando nos submetemos completamente à sua liderança. Jejuar é uma capacitação significativa que aumenta os efeitos de descansar no Senhor. Não deveria ser um jugo pesado. Ao entrar nessa jornada, encorajo você a encontrar a cadência da graça equilibrada com a humildade de sua alma, sabedoria e obediência. Se você estiver grávida, amamentando ou passando por um tratamento médico, recomendo que consulte seu médico antes de começar a jejuar. Agora faça 2 jejuns de 40 dias. Em 1974, estava pastoreando uma igreja em Levelland, Texas, quando o Senhor falou comigo: comece a fazer jejuns de 40 dias. Fiz um jejum de 40 dias e, na maior parte do tempo, encontrei graça. No ano seguinte, novamente, fui levado a fazer um jejum de 40 dias e diversos jejuns de 14 e 21 dias. Bonnie e eu nos casamos em 1976 e foi nesse ano que o Senhor me disse: agora comece a fazer 2 jejuns de 40 dias. Depois disso, por muitos anos, fiz 2 jejuns de 40 dias por ano e, no mínimo, 2 jejuns de 21 dias. Segui esse padrão de 2 jejuns de 40 dias por um ano até 1988, com jejuns adicionais de duração diferente conforme a direção do Espírito Santo. Em 1989, fui levado a fazer apenas um jejum de 40 dias. No total, fui levado pelo Espírito Santo a fazer 30 jejuns de 40 dias separadamente
Nos primeiros 19 jejuns, eu me permitia apenas beber água. Depois, o Senhor permitiu que eu começasse a tomar sucos. No total, durante aquele período fundamental da minha vida e ministério, jejuei 120 dias por ano. Eu não entendia totalmente o que o Senhor estava fazendo naqueles anos, mas eu sabia que amava a Jesus. Também sabia que ele tinha me pedido para jejuar e orar por seu povo a quem ele amava. Tudo o que eu queria fazer era obedecer. Aqueles que me conheciam ou eram de alguma forma ligados proximamente a mim, por eu ser pastor ou líder na época, sabiam dos jejuns, mas por mais de 10 anos o Senhor não permitiu que eu anunciasse publicamente, nem explicasse ou ensinasse sobre o jejum em reuniões públicas. Durante aqueles anos, o Senhor estava estabelecendo um fundamento profundo. Estava fazendo algo secreto que apenas recentemente foi aberto conforme ordens do Senhor, e esse parece ser, em muitos casos, o modo de ser dos jejuns. O Senhor deseja nos arrastar para o lugar íntimo do jejum, em que Ele pode desenvolver nossa vida interior quando ainda estamos engajados na vida da comunidade. Nem todas as pessoas entenderam. Rapidamente descobri que nem todas as pessoas compreendiam ou aceitavam o que eu estava fazendo. Havia algumas que me acusavam de fanático, outras simplesmente pensavam que eu estava sendo religioso demais. Meus piores críticos pensavam que eu era moralista. E tenho que admitir que a crítica e a falta de compreensão doíam naquela época. Às vezes, é inevitável que a obediência a esses imperativos divinos crie oposição, mesmo entre os irmãos. A maior parte do tempo é porque o inimigo da nossa alma não mede esforço para se opor a qualquer atividade que ameace seriamente seu reino das trevas. Quando você está numa luta espiritual por meio da oração, louvor, adoração, intercessão e jejum, o inimigo virá para levantar impedimentos sobrenaturais e colocar obstáculos em seu caminho. Nos anos e décadas que se passaram desde que Deus me revelou o poder secreto do jejum na ocasião da libertação do jovem Steve, aquela revelação tornou-se uma palavra viva e uma pedra fundamental na minha vida e ministério em Cristo. Hoje compreendo que Deus me deu um mandamento para ajudar a restaurar essa verdade sobre o jejum na sua igreja do final dos tempos. O jejum é um aspecto extremamente importante para o estilo de vida da igreja neotestamentária do final dos tempos. Deus pediu que eu fizesse 30 jejuns de 40 dias por causa da verdade fundamental. Você não pode comunicar algo que não tenha feito. Se você viver o que fala, poderá compartilhar. O Senhor ainda me disse: agora que eu pus diante de você essas coisas, dou-lhe autoridade para comunicar essa verdade à igreja do final dos tempos, aos homens e às mulheres que fazem a obra de Jesus Cristo. Enquanto escrevo essas palavras, sinto satisfação e realização eternas. Esse livro é parte do fruto da semente plantada durante todos aqueles anos de escuridão e quando tudo que eu sabia era que estava apenas obedecendo a uma palavra do Senhor. Talvez Deus nunca peça para você jejuar por 40 dias, mas se Ele lhe pedir, você será capaz de fazê-lo pela sua graça. Uma coisa é certa e indubitável: como membros em particular da Igreja de Jesus Cristo, Deus deseja que cada um de nós observe determinado número de jejuns disciplinados em nossa vida. Ele é parte indispensável da nossa vida como membros da vinha frutífera e noiva gloriosa do Senhor e o estilo de vida do nosso maior modelo, Jesus Cristo.